Meus irmãos, muita paz. Enquanto o nosso irmão João estava falando, pela primeira vez eu fiquei imaginando uma coisa. Falei, gente, já imaginaram que nós vamos retornar, pelo menos a maioria de nós, para os mesmos lugares de onde saímos? E que do lado de lá também existem casas, quartos, gabinetes de estudo, ambiente de trabalho. Então, João, fiquei imaginando retornar ao gabinete de escritor, que deve estar lá na casa do escritor, segundo a nossa irmã Patrícia. Pela primeira vez eu pensei nisso. E queremos parabenizar a direção dessa casa, o nosso irmão Juquinha, o técnico responsável por isso, que é o Fablinho, que hoje nós temos a nossa primeira transmissão digital, Full HD. Então nós estamos aqui no dia 21 de abril, feriado, nessa transmissão digital do Centro Espírita Irradiação Espírita Cristã. Portanto, é uma data histórica também. O nosso tema da noite, Jesus abençoa as crianças. Estava o mestre, provavelmente numa conversa informal com seus discípulos, quando as crianças foram conduzidas aos braços de Jesus. Alguns teólogos dizem eram só meninos. Tem gente que chega a dizer que era só menino. Claro que eram meninos e meninas. Que coisa! Só meninos não, meninos e meninas. E aí, como os discípulos se preocupavam muito em preservar o mestre, quiseram impedir a aproximação daquelas crianças. E Jesus censurou esse comportamento. Ao longo da história, nem sempre nós consideramos a necessidade do espaço social para as crianças. Segundo o mercado de consumo, todo produto destinado à criança dá lucro. Tudo que se preocupa, toda iniciativa empreendedora que visa a criança, dá lucro. Criança elege até político. Na cidade do interior, a gente vê muito isso, aquele carro que tem aquela música, que trata daquele candidato, se a criançada gostar, está eleito. Porque a criança vai ficar cantando aquela musiquinha, e fala para a mãe, passa para o pai, e daqui a pouco estão votando. Até pouco tempo aqui, tinha as eleições das crianças. Então é lógico que temos administradores, empresários, que percebem a importância da criança, inclusive para as decisões mais sérias, mais graves do ambiente social. Embora oficialmente a criança fica deixada em segundo plano, e ao longo da história, quando se fazia o censo, não se contava a quantidade de criança e nem de mulher. Aliás, naquele tempo, na Idade Média, a mulher não tinha nem alma. Criança, eu nem sei o que tinha. Então existia um preconceito contra as crianças. E até hoje existe esse preconceito. Não, menina, agora não. Agora não pode. A criança tenta se manifestar e os adultos isolam. Criança atrapalha.
como se ali não tivesse um espírito reencarnado, que provavelmente desencarnou com a idade mais avançada, embora num corpo ingênuo, embora numa idade que ainda ele está encarnando, mas tenha sensibilidade, tenha percepção. Por isso precisamos tomar muito cuidado desde o momento da gravidez, onde ali tem um espírito já aprendendo, absorvendo as influências emocionais, psicológicas da mãe, do pai e dos familiares. Então os adultos, os discípulos de Jesus, não queriam de algum momento, de alguma forma, mas já era uma prática, era hábito, Jesus abençoar as crianças. Não foi o primeiro momento. No entanto, nós imaginamos que Jesus deveria estar falando alguma coisa muito séria para que eles tivessem essa preocupação. Mas nada mais sério que Jesus não considerasse mais sério ainda o momento de receber as crianças. Por mais profunda que tenha sido a sua mensagem, por mais valiosa que tenha sido sua mensagem, ele fez questão de interrompê-la para receber as crianças. Naquele momento ele colocou a criança no mais alto patamar, na prioridade máxima da sua mensagem. Por isso que precisamos colocar as nossas crianças na prioridade, no nível maior das nossas preocupações. Infelizmente não acontece isso. E as nossas crianças são as primeiras vítimas da nossa ou das nossas violências, das nossas contrariedades. E elas são indefesas. Não tem como reagir. Só gritando, chorando. Uma criança não chora à toa. Uma criança não se contraria. Vamos explicar para a criança. Agora não pode. Explica a criança, que ela vai entender. Ela pode até não aceitar, mas ela vai entender. E depois que o momento passar, ela vai agradecer. Agora, sendo avô com a minha netinha, nossa netinha, de 2 anos e meio, nós estamos a aprender demais com ela. Vindo para cá, eu falei: Cecília, você quer assistir a palestra do vovô? Ela falou: não. Está aqui na evangelização. Muito melhor a criança conviver com as crianças. Criança só criada e educada com adultos, muitas delas ficam antissociais. É impressionante como elas nos surpreendem, principalmente as crianças de hoje. De vez em quando meu filho pergunta: Cecília, como é que o vovô fala? Aí ela afina a voz e diz: oi, minha pequena. No Natal passado, no dia do amigo secreto, eu tive a felicidade de tirar a Cecília. E aí eu comecei assim, porque todo mundo tinha que elogiar, falar da pessoa. E eu falei: a pessoa que eu tirei é muito bonita e inteligente. E ela: sou eu. Aí todo mundo ficou assim, até ela ficou assustada: sou eu. Eu falei, aí eu pensei: foi um anjo que disse através da sua boca, porque ela nunca fala sou eu, ela fala sempre a Cecília, a Cecília, a Cecília. Mas naquele momento, né, Marisa? Aí foi a primeira vez na vida, e até agora a única que ela falou: sou eu, a pessoa que o vovô tirou. E lá em casa, a ordem maior do mestre Jesus tem que fazer tudo o que ela quer. Lá é o ambiente dela. Depois os pais educam. A missão do vovô é de fazer todas as vontades, e da vovó também, e da titia. Então são 3 aliados lá contra os 2 pais.
Quando a Cecília veio, como ela preencheu minha alma, eu fui fazer até exame médico, periódico, eu que não gosto muito de fazer exame. Falei, não quero viver mais um pouquinho. Como renova o espírito. Naquele momento, o mestre interrompeu tudo para abençoar. Ele recebeu as crianças, está no Evangelho, abraçou-as uma a uma, impôs as mãos e abençoou cada uma. Foi a prática dele: abraço, bênção. Depois, elas se foram ou ficaram por ali, e ele continuou a conversa. Só que o mestre, ele nunca fazia uma coisa ou falava alguma coisa no único sentido. Ele também se utilizava quase o tempo inteiro de uma linguagem simbólica. E aí ele aprofunda a mensagem. No primeiro momento, a criança social. No segundo momento, a criança espiritual. Inclusive, esse tema que nós estamos a trabalhar hoje, no domingo que vem, no Jornal Diário da Manhã, vai ter esse texto: Jesus abençoa as crianças. Alguém lê aqui as matérias do Diário da Manhã que estamos a escrever? Alguém lê? Quem lê, levante a mão. Só 3, 4, 5, a Marilei, mas a você não vale. Gente, o Jornal Diário da Manhã é um dos melhores jornais do Brasil. Porque é um dos poucos que você vai na internet e não precisa ser assinante. Não precisa pagar para ver o Jornal Diário da Manhã. E todo domingo tem lá uma matéria explicando os evangelhos, escrita por nós, que depois nós vamos condensá-las e transformar no livro o Evangelho segundo, ou melhor, a vida de Jesus segundo os evangelhos. Então, quem está lendo agora está acompanhando cada tijolinho dessa obra. E do domingo agora vai ser exatamente esse tema: Jesus abençoa as crianças. Claro que vai ser muito melhor do que a palestra. Não dá para competir com o texto. Primeiro momento, a valorização da criança como um ser social e de importância social. Mas Jesus depois vem trazendo uma outra mensagem. Aquele que não receber o reino de Deus, interessante que ele não fala reino dos céus, o reino de Deus, tal qual uma criança, não entrará no reino de Deus. É preciso ser uma criança de pureza para poder receber o reino de Deus. Ou seja, nos colocarmos numa condição de pureza espiritual. E isso nos lembra a parábola das bodas, ou como alguns preferem, a parábola do festim de bodas. Quando chega alguém, ou algumas pessoas, sem a túnica nupcial, e o senhor do banquete solicita que essas pessoas se retirem, porque não estavam devidamente uniformizadas para participarem daquele banquete. O banquete é o reino dos céus, é o reino de Deus. Jesus coloca a condição de pureza no Sermão da Montanha: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza da criança está na característica da sua ingenuidade. Porém, ingenuidade não é pureza. Ingenuidade é sinônimo de ignorância, falta de experiência, falta de maturidade, inclusive falta de evolução espiritual. Ingenuidade é isso. Por superior que seja, por mais superior que seja o espírito, num corpo infantil, ele não tem como demonstrar
sua sabedoria. Ele ali é ainda um ser ingênuo. Portanto, Jesus não preconiza a ingenuidade, mas a pureza. E o que é a pureza espiritual? A pureza espiritual significa não apenas quitação dos débitos perante a lei, mas uma condição de humildade, de subserviência máxima. É o que Francisco dizia: obediência, de humildade perante o Pai e de obediência perante suas leis. Portanto, em nossas orações, devemos nos posicionar na posição, na condição de crianças perante o Pai, aquele que nos criou, aquele que nos fez existir, muito mais do que pai e mãe biológicos. Por isso que Jesus ressalta o publicano na parábola do fariseu e do publicano. O publicano se coloca como uma criança arrependida, e o fariseu, que tinha virtudes, que era um homem virtuoso, mas no momento da oração ele não se colocava como uma criança. Ele se colocava como um ser superior. Também lembramos da parábola do filho pródigo. O filho mais novo saiu e destruiu todo o patrimônio da herança que ele recebera do pai. Depois voltou com humildade, arrependido. E o pai comemorou aquele retorno do filho. Mas o filho mais velho, que era virtuoso, mas ciumento, não gostou daquela festa. Meu pai, o senhor nunca fez uma festa para mim e matou o mais gordo novilho para comemorar a volta, entre aspas, desse irresponsável? Filho, tu sabes que o que é meu é teu. O teu irmão estava perdido, agora ele se encontrou. Jesus enaltece o filho que voltou tal qual uma criança, o publicano que orou como uma criança. Enaltece a postura de humildade daquele que evolui. Eu vi uma matéria hoje dizendo o seguinte, que não são os inteligentes que têm sucesso na vida, são os esforçados. Que coisa! Foi no Diário da Manhã. Sou leitor do Diário e também do Popular. Mas no Popular, como eu não sou assinante, aí fica difícil, né? Mas no Diário eu leio todas as matérias que eu posso. Então, o inteligente, a inteligência não é garantia de sucesso, mas o esforço é. Eu tenho alunos inteligentes e alunos esforçados. Eu gosto dos esforçados. Eles não conversam em sala de aula. Eles estudam, se esforçam, estão ali. E parece que Jesus gostava mais dos esforçados também. Porque o esforçado, ele é mais aberto, ele se comporta como uma criança. O esforçado, ele é humilde. O inteligente é convencido. Aquele que não se esforça, ainda que tenha virtudes, é convencido, e a gente aprende isso no Evangelho. Vale mais pouca virtude com modéstia, com humildade, do que muita virtude sem humildade. Sabe por quê, irmãos? Porque muita virtude sem humildade significa dizer que ele parou de evoluir, ele está estacionado naquele nível, ele parou de se esforçar. Por isso que ser tal qual uma criança significa estar sempre disposto a aprender, disposta a aprender. E para receber o reino de Deus, tem que estar disposto a aprender. Eu gostei muito de uma frase do Papa Francisco. Quando perguntaram como é que ele faz para orar à noite, ele disse que ora assim, só com uma frasezinha: Senhor,
tu podes me purificar. Que beleza! Uma oração de uma criança. Senhor, tu podes me purificar. E aí, como um bom católico, orando 5 Pai Nossos para cada chaga do Cristo. Os 2 pés, as 2 mãos e o lado. Mas a oração dele é essa: Senhor, tu podes me purificar. E realmente só Deus pode nos purificar. Mas ele precisa do esforço. Ele precisa que nós nos coloquemos como crianças, como Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz, da tua vontade. Aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Por quê? Porque não está sendo tal qual uma criança. E na oração do Pai Nosso está escrito lá: que seja feita a tua vontade. Parece que nós falamos isso só de lá, porque no fundo a gente quer que saia do jeito que a gente quer. A gente quer que a coisa aconteça do nosso jeito. Então, aquele que não se comportar tal qual uma criança, não será digno de receber o reino de Deus. Porque os anjos, os arcanjos, os querubins, os espíritos superiores, diante do Pai, eles se colocam tais quais crianças. Porque é isso que todos nós somos perante Deus, suas crianças. E aí que eu estou na fase do avô, seus netinhos e netinhas queridos e queridas. Essa condição. Não podemos, diante do Pai, assumir a personalidade do diretor, da diretora, do gerente, do pai, da mãe, do avô, do avó, do executivo. Não. O que Jesus quer é que diante de Deus nos livremos do personalismo e nos coloquemos tais quais somos, crianças diante dele, carentes, ingênuas também. Ingênuas também. Quantas vezes nós vivemos iludidos, como tantas crianças que se iludem. Senhor, tu podes me purificar. Senhor, tu podes fazer com que eu seja melhor, pessoalmente, socialmente, profissionalmente. O que é um bom profissional? O bom profissional, ele não olha a quem. O bom médico, o bom enfermeiro, recebendo alguém, um paciente, que seja um seu desafeto, naquele momento vai ter que dar o seu melhor. Porque naquele momento ele é um paciente, ele não é o desafeto, ele não é o inimigo, ele não é o adversário. É um doente, é um enfermo, que acabou de sofrer um acidente. Então naquele momento, ele é o profissional. O médico cura e o enfermeiro vai mais longe. O enfermeiro cuida. E cuidar é mais difícil do que curar. Porque cuidar exigem medidas preventivas. Ainda tem que olhar o receituário para saber se está tudo bem. Ainda tem que vigiar a prescrição médica. E continua cuidando do paciente quando o médico prescreveu. Qualquer profissão exige de nós posturas de pureza de criança. Mas você cuidou de mim e eu fiz mal. Criança faz isso. Criança perdoa.
criança ficou chateada, contrariada, mas depois ela volta. É isso que Deus quer de nós. Mas como é que nós conseguimos essa pureza? Primeiro, irmãos, interrompendo imediatamente qualquer tipo de procedimento, de hábito que possa gerar degenerescência moral. A partir de hoje, interromper o ciclo da viciação, interromper o ciclo da prática do mal, que possa ferir moralmente a nossa evolução. Primeiro procedimento, abstinência. Mas assim é o início. Mas isso não garante o êxito. Depois disso, vamos trabalhar para deixarmos de ter vontades de praticar o mal. Se abster da prática e agora trabalhar para se livrar do desejo dessa prática, ou dos desejos dessas práticas. A pureza começa assim, interrompendo no ato, instantaneamente. Pare de fazer, vá e não peques mais. Isso é instantâneo. Não significa dizer que o fato de não pecar mais não tenha vontade de pecar, mas tem que não pecar mais, interromper o ciclo. Segundo momento, substituir por outra prática que também lhe dê alegria de viver, prazer. Não pode comer mais açúcar, sofre de diabetes. Interrompe o açúcar, acabou o açúcar. Ah, mas tem alimento que dá o gosto do açúcar sem ter açúcar. Pronto, substitui. Interrompeu o ciclo vicioso. Do mesmo modo, no campo moral. Por que se ligar ao inimigo, à mágoa, à revolta, ao desejo de vingança, quando pode se ligar ao amigo que vai dar tantas alegrias? Faça uma viagem com seus entes queridos. Tenha mais tempo. Uma estudiosa, ouvi isso na internet. Nossa, eu estou com tanto tempo, né, de ler jornal, ver internet. Ela dizendo... Eu falo isso para meus alunos, eles ficam assim, vocês não viram isso? Mas não é possível. Eu brinco com eles, eu trabalho mais que vocês e vocês não viram. Não estão plugados. Teve uma psicóloga que fez uma pesquisa com pessoas idosas nos Estados Unidos. Os 5 maiores arrependimentos de todas elas, uma médica geriátrica. Alguém leu essa matéria aqui? Leu essa matéria? Deixar de fazer, trabalhou demais. E o principal, deixou de conviver com seus afetos, deixou de conviver com seus amigos, com seus familiares. O maior arrependimento da pessoa na hora da morte, não conviveu tanto com seus afetos, provavelmente ficou mais preocupado com o inimigo, com a mágoa. Então a estratégia da pureza, recomendada pelo nosso mestre, começa assim. Se aproxime dos bons amigos. Uma vez alguém falou, Emílio, qual a melhor maneira de orar? Eu falei, comece pensando nos seus amigos. Comece orando por eles. Se já desencarnou, conversa com eles. Fulano, onde você estiver, receba meu abraço. Recebe, meus amigos. Recebem. Conversa com eles. Com seus pais, com seus amigos desencarnados, conversemos com eles. Aí depois vamos para Jesus. Já está na faixa do amor, já chorou, já está na faixa do sentimento, dos melhores sentimentos. Agora nós vamos elevar esses pensamentos ao Mestre, aos Espíritos bondosos e ao nosso querido e amado Pai Celestial. Porque sair de onde nós estamos para chegar a Deus, vamos aquecer
o coração antes de entrarmos em campo. Não é assim o atleta, o jogador de futebol? Não tem o aquecimento para depois entrar em campo? Se entrar em campo logo não vai conseguir. Então vamos aquecer o coração, porque a prece que agrada a Deus é a prece do coração. Então, todo mundo aqui, quer ver todo mundo levantar a mão? Quem aqui tem sempre alguém do lado de lá que tem o maior amor por essa pessoa? Levante a mão. Eu sabia que eu ia fazer todo mundo levantar a mão. Aqui também? Essa pessoa que nós amamos tanto, comecemos a conversar com essa pessoa, com essas pessoas. E quanto mais o tempo vai passando, a idade vai chegando, é que tem muita gente para pensar, para orar. Conversemos com eles. Meu irmão, que saudade, como eu sinto a sua falta. E por aí vai, deixa as lágrimas, deixa que elas venham, preencha a alma. Aí o coração se aquece, o sentimento vai e chega ao Mestre. Depois ao Pai, vamos dizer: Senhor, Tu podes me purificar. Tu podes me purificar. Pureza da alma, criança para receber o reino de Deus. Por isso que essa mensagem do nosso Mestre é de fundamental importância, porque ela nos dá uma leveza, a leveza do convite à nossa realidade, à nossa verdadeira natureza espiritual. A nossa verdadeira natureza espiritual. Somos puros, somos espíritos, somos os filhos prediletos de Deus, nós somos os seres que Ele mais ama, nós valemos mais do que os vegetais, os minerais e as aves do céu. Por isso não vamos desistir de nós, vamos prosseguir, vamos nos colocar desarmadamente, coloquemos as nossas armas personalísticas ao chão, ao lado, e agora, Senhor, eu estou aqui, sem armas, eu estou aqui, faça de mim, é o que o querido e amado apóstolo Paulo dizia: Senhor, que queres que eu faça? Atitude de uma criança, atitude de quem está ali totalmente desarmado. O Senhor, rabino, doutor da lei, cidadão de Roma, diante da estrada de Damasco, abrir o coração e dizer: Senhor, que queres que eu faça? Porque eu sou uma criança espiritual. Nós somos as crianças do Mestre Jesus. Vamos até Ele. Ele está pronto para abraçar cada um de nós, tocar suas mãos lindas. De vez em quando eu fico imaginando as mãos de Jesus. As mãos de Jesus, lindas. E deixar que Ele nos abençoe. Deixar que Ele nos abençoe. E aí vamos sair desse abraço mais fortes, mais fortalecidos, mais animados, querendo retornar ao gabinete de leitura, ao ambiente de trabalho, na pátria espiritual. Muita paz a todos, que o Senhor nos abençoe. Que bom que o nosso sinal hoje, não é, Fablinho? O mais puro, agora digital, sinal puro como uma criança para todo mundo. Muita paz.